Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E, de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E, em Jerusalém, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os outros 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus: Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, e crucificastes e o matastes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse detido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: Eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disto, a minha carne também repousará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixemo-nos falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Ele prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne
viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava, e perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, mais uma vez, nesta noite, a permissão para nós entrarmos, nós que compomos esse canal de oração e de adoração. Pedimos, Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, a permissão para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, para que nós possamos, Senhor, neste momento, adorarmos, glorificarmos e bendizermos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, por intermédio daquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. A palavra vai dizer que quando ele expirou naquela cruz, o véu que nos separava do Senhor se rasgou de alto a baixo, permitindo a nossa aproximação e o nosso acesso à presença do Senhor, à pessoa do Senhor. E isso só ocorreu por causa daquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz, derramando seu próprio sangue e entregando a sua própria vida. Obrigado, Senhor, por esse rico conhecimento da palavra. Obrigado pela palavra que foi lida agora, Senhor Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, também chamado de os Atos do Senhor, o Espírito Santo, aonde nós vimos aqui, Senhor, no capítulo de número 2, Senhor Deus, a origem da igreja, como ela foi gerada, como ela foi formada. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer no seu escrito: eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor Deus fez prosperar a igreja, a obra. E é por causa disso, Senhor Deus, que nós estamos aqui hoje fazendo parte dessa grandiosa igreja, desse grandioso corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos tirou da escravidão do Egito, simbolizando o pecado, e nos trouxe para o império da luz, Senhor Deus, onde nós estamos hoje.
hoje. E se porventura nesta noite, Senhor, houver dentre nós alguém que ainda não entregou a sua vida, a sua alma para o Senhor Jesus, para a salvação, que possa fazê-lo nessa noite. Basta, Senhor, segundo a palavra do Senhor, que eles se arrependam, que todos se arrependam dos seus pecados. O próprio Pedro, respondendo à indagação da multidão, o que faremos, irmãos? Ele disse: arrependei-vos, arrependei-vos. Esta é que é a palavra de ordem nessa noite da Escritura Sagrada: arrependimento e confissão de pecados. O próprio evangelista João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, ver os prodígios e milagres da parte do Senhor, que é a salvação de pecadores. A própria palavra vai dizer que quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, há festa no céu. Os anjos se reúnem em festa no céu, se regozijam no céu, comemorando mais uma alma que se arrependeu e foi salva. Por isso, Senhor, nesta noite, nós declaramos que nós precisamos da salvação do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus, da morte dele na cruz, Senhor Deus, e nós não queremos perder a salvação. A carta aos Hebreus vai dizer, do capítulo 3, versículo 2, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é grandiosa, ela é tremenda, ela é necessária, é a vida eterna, é o nosso porvir. Por isso, Senhor, que o Senhor não permita que nossos passos vacilem na caminhada, e nem que nós venhamos a nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem tombar no caminho. Para isso nós precisamos perseverar na palavra, no conhecimento da palavra, lendo e meditando diariamente o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, o livro santo, para que nós possamos estar de pé. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra, a Escritura Sagrada no meu coração, para não pecar contra ti. É verdade, Senhor, nós só não caímos no pecado quando temos o conhecimento da palavra. Por isso o salmista Davi nos ensina que nós temos que guardar a tua palavra, os teus ensinamentos, porque para que não venhamos a pecar contra o Senhor. E vai dizer também no mesmo Salmos: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós agradecemos, e nós nesse momento pedimos o conhecimento da palavra, que a palavra do Senhor seja revelada a cada dia para nós, e que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos dizer através da santa palavra do Senhor, para que nós possamos compreender qual é a perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas durante todo esse dia, pelo alimento que o Senhor nos concedeu, o pão de cada dia, o pão deste dia, pela água que o Senhor nos deu para saciar nossa sede, a vestimenta para nos cobrir e os livramentos que o Senhor nos deu através dos seus santos anjos, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar e dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos protejam e que nos guardem. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós e sobre toda a nossa parentela, dos que compõem este canal de oração e daqueles que ainda irão ouvir e participar posteriormente dessa corrente de oração, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Nós pedimos por todas essas almas, por salvação, por remissão de pecados, pela cura de doenças, pela cura de enfermidades, Senhor, e que o Senhor possa nos conceder nesta noite uma noite de paz, uma noite de um sono reparador, uma noite tranquila, que o Senhor tire de nós todo tipo de depressão e de ansiedade, e que nós não venhamos a ter necessidade de consumir medicamentos, que o Senhor nos dê uma noite de paz. O Senhor é o autor da paz. O Senhor Jesus, ele nos disse e nos ensinou: eu vos deixo a paz e eu não vos a dou como o mundo a dá. Nós pedimos, Senhor, a paz de Jesus nessa noite, e queremos todos juntos nesse momento render graças ao nome do Senhor, dizendo: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.